três regras esportivas que existem no futebol americano que eu acho que seriam fantásticas se fossem aplicadas no futebol brasileiro, porque mudariam muito a cultura do futebol brasileiro. Esse é o assunto do vídeo de hoje, depois da vinheta, se tiver vinheta. Então, galera, aqui existe a MLS, que é a Major Soccer League, eu acho que é assim, de futebol dos Estados Unidos. Ela, na verdade, não é só americana, porque ela também engloba times do Canadá. Se eu não me engano, é o Toronto, Vancouver e algum outro time aí. São 3 times do Canadá que participam. Os 3 maiores times do Canadá. Essa liga, ela tem hoje, se eu não me engano, 28 times, 29. Eles querem fechar para 2025 com 30 times. Tá? É uma liga de futebol que ela é bem diferente do que a gente está acostumado no Brasil e na Europa. Ela tem um formato diferente porque o formato dela tem muito mais a ver com os formatos de ligas que já existem aqui nos Estados Unidos. Esse formato significa que eles partem o país no meio e eles fazem 2 conferências, a Conferência Leste e a Conferência Oeste. E aí os times do Oeste jogam durante um período com os times do Oeste, os times do Leste jogam um período com os times do Leste. E depois só os principais, aí os que se classificarem, que ficarem em primeiro, vão jogar contra os que ficarem em primeiro do outro lado, fazendo com que tenham menos viagens longas durante a temporada, tá? É mais ou menos assim que funciona. Então, no caso aqui, é dividido assim. E aí depois tem os playoffs, que são as finais. E ao contrário também do que é muito cultural na Europa e na América do Sul, de ter aquele jogo de ida e de volta, que é só um jogo de ida e volta. Vai sortear, quem tem a melhor campanha vai ser o mandante, pronto, vai ser um jogo e acabou. É igual a parada de jogo de ida e volta. Tem um jogo em casa e um jogo fora de casa, isso também é diferente aqui, mas não são essas coisas que eu falei pra vocês, que é o que eu acho que deveria ser aplicado no futebol brasileiro. Eu acho que esse negócio de conferência leste eu acho uma palhaçada, e um jogo só eu também não gosto. Eu gosto de um jogo em casa e um jogo fora, eu acho mais interessante, tá? Com exceção da final, que aí beleza, pode ser em campo neutro. Diferença número 1 que eu acho que deveria ser aplicada no futebol brasileiro ou no futebol sul-americano, que eu acho que melhoraria muito a qualidade. Aqui existe uma coisa chamada pontos disciplinares, tá? Tudo conta como pontos disciplinares que viram critério de desempate. Então, se 2 times ficam empatados na pontuação, o que vai desimpedir são os pontos disciplinares. Os pontos disciplinares são basicamente o seguinte, cara. Cartão amarelo, falta, advertência porque o treinador saiu da área técnica dele, porque o jogador que está fora do banco invadiu o banco, foi expulso, enfim, todo tempo que o jogador fica fazendo cera, tudo isso conta como pontos disciplinares que no final do ano vão ser critério de desempate. Isso é muito interessante porque estimula os times a serem mais disciplinados, né? Então, a tomar menos cartão amarelo, vermelho, a fazer menos faltas, enfim, ter atitudes antidesportivas, mesmo quem está fora de campo, no banco, na área técnica, etc. Isso é muito interessante. Eu achei muito boa essa regra, é uma regra diferente aqui da MLS, que eu acho que poderia ser aplicada no Brasil. Número 2. Quando um jogador é expulso no Brasil ou na Europa, ou quando ele toma o 3º cartão amarelo, né? Como o 3º cartão amarelo, ele fica proibido de jogar o próximo jogo, certo? Isso é uma penalidade interessante para fazer os times evitarem de tomar tanto cartão e tal, beleza. Mas você está dando um benefício para o time adversário do próximo jogo, e não para o time adversário que sofreu a falta em si. Então, por exemplo, eu sou do Flamengo, eu estou jogando Flamengo contra o Fluminense, eu dou um carrinho violento, sou expulso, tá ligado? Ou, sei lá, faço uma falta quando tá só eu e o último jogador, né? Eu sou o último defensor e faço uma falta e impeço um gol, algo do tipo. Eu vou prejudicar o Fluminense. Eu vou ser expulso no jogo, beleza, mas no próximo jogo eu não jogo. Eu tô suspenso, eu não vou jogar contra o Vasco. Então o Vasco vai colher um benefício, na verdade, de uma penalidade que eu cometi contra o Fluminense. Então aqui o que eles fazem? Se eu cometi um cartão vermelho, se eu jogo no Los Angeles Galaxy, eu cometi um cartão vermelho contra o Orlando City, eu vou ser expulso do jogo, sim, evidente, mas eu vou ser penalizado, eu não vou jogar o próximo jogo
contra o Orlando City. Então, vamos supor, o próximo jogo eu jogo contra, tipo do Los Angeles Galaxy, que é o meu time, contra o Seattle. Eu vou jogar contra o Seattle normal. Mas aí, na próxima, daqui a 2 meses, eu tenho um jogo contra o Orlando City de novo. Esse próximo jogo contra o Orlando City é o jogo que eu não vou poder jogar. Vou estar suspenso porque eu fui expulso no último jogo contra o Orlando City. E eu acho essa regra muito interessante. Eu acho que essa regra é muito mais justa do que punir no próximo jogo. Beleza? E são duas coisas que eu acho que deveriam ser aplicadas no futebol brasileiro, que melhorariam muito, muito, mas muito mesmo a questão do jogo, tá ligado? Do futebol brasileiro, a questão da cultura no Brasil e tudo mais. De futebol, de educação dentro dos gramados. Agora, a terceira coisa que eu acho que deveria ser implementada, eu acho que é muito interessante, talvez seja a mais interessante de tudo, que seria para acabar com a cera, que é o seguinte: se um jogador precisar parar o jogo para precisar de atendimento, tá? Esse jogador, ele vai ser atendido. Depois que ele for atendido, ele tem que ficar 3 minutos fora do campo. Ele não pode entrar assim que acaba o atendimento. Então, tipo assim, se ele sair para ser atendido, ele vai sair. Beleza, vai paralisar o jogo, ele vai ser atendido, mas depois disso, se ele quiser retornar, ele vai ter que ficar 3 minutos lá fora, esperando para poder ter retornar. Isso vai fazer com que o time adversário tenha uma vantagem de um jogador a mais durante 3 minutos do jogo. Isso, a depender do jogador que esteja fazendo essa graça, é um prejuízo enorme. É um prejuízo enorme. Tipo, imagina você jogar, tá jogando com um esquema tático de 2 zagueiros e um zagueiro vai ficar fora durante 3 minutos. Isso é uma tragédia. Vai ter que voltar um volante, você vai perder força no meio campo, sei lá, entendeu? Então, isso é uma coisa que vai fazer a cera acabar, ou pelo menos reduzir significativamente. É uma regra que eu acho que deveria muito ser aplicada no futebol brasileiro, no futebol sul-americano. No europeu, eu acho que nem tem tanta necessidade, porque eles são mais educados, vai ter um fair play melhor, né? Eles são mais éticos no jogo, mas também valeria a regra. Bom lembrar que essa regra é uma regra que teve autorização da FIFA, está sendo testada nos Estados Unidos, então se ela fluir bem aqui, muito provavelmente ela será sim aplicada em outros lugares, tá? Principalmente no futebol sul-americano, que eu imagino que seja a intenção da FIFA. Para finalizar esse vídeo, uma curiosidade: nenhum dos times aqui da MLS eles são rebaixados, tá? Não tem esse esquema de cair e subir. Na verdade, aqui o futebol, essas ligas, elas são como se fossem negócios, empresas. Então, para o time entrar nessa liga, ele tem que cumprir uma série de regras, ele tem que ser aceito pela liga, e ele paga um valor bem alto para a franquia de ser uma das equipes da liga. Então, esse time ele não será rebaixado, certo? Ele não será rebaixado. Não é o único campeonato que tem aqui nos Estados Unidos. Existe um campeonato que é exclusivo dos Estados Unidos, que é uma Copa dos Estados Unidos, que ela acontece tanto com essas equipes da MLS quanto com equipes amadoras, que seriam as equipes que não estão na MLS, e rola todos os anos, que é a Copa dos Estados Unidos, que tem um nome, que é uma homenagem ao criador dessa Copa, que eu não me recordo agora, mas essa Copa também é muito interessante, é um bom campeonato, porque as equipes amadoras também têm uma qualidade significativa, entendeu? Claro que quem acaba levando é alguma equipe da MLS que leva, né? Mas essa Copa rola todo ano, é uma Copa importante pro futebol aqui, tem significado. Muita gente gosta até mais dessa Copa do que a MLS, mas claro que a MLS é quem vai dar Copa, por exemplo, na Champions deles, é o que vai dar, que é o Campeonato Continental deles, é o que vai dar vaga nas outras competições. Beleza? Espero que você tenha gostado. Se tiver mais alguma coisa que você saiba sobre futebol americano que eu não falei, deixa aqui nos comentários. Se tiver alguma dúvida também, ou alguma opinião, fala aí o que você achou dessas 3 regras. Se você acha que elas deveriam ser aplicadas no futebol brasileiro, sul-americano ou não, ou qual delas que você acha que sim. Por esse vídeo é só, um abraço e até a próxima.